Muito boa noite, 18h20 de 27 de agosto, quarta-feira. Aqui em Itajaí, Santa Catarina, frio, tá, agora deve estar uns 14 graus, mas não ficou muito longe disso o dia inteiro, sabe? E é frio, eu sinto frio. 14 graus eu já considero uma temperatura baixa. E choveu um pouco de manhã e tal, mas chuvisqueirinho. Nada parecido com ontem, que foi um aguaceiro aqui, né? Olha aí, ó. Olha o que tem de água. Olha aí, ó. Isso aqui é o loteamento que eles estão terminando de construir. Olhem a quantidade de água. Isso aqui, se não chove, fica seco. Hoje, isso aqui tem lagos, ó. Formaram lagos aqui, ó, de tanta água que deu ontem. Muita água, muita água. E ontem eu não pude trabalhar, né? Então, uma coisa horrível que acontece é, por exemplo, eu fiquei em casa, né? Me obriguei a ficar em casa e tal, porque não tinha como trabalhar na moto desse jeito. Horrível, horrível. E eu não consigo mais me dar o direito de ficar parado em casa, né? Apesar de eu ter feito bastante coisa que eu precisava e tal, para mim em casa, coisas até com a internet, tudo, mas eu não consigo ficar em casa, né? E eu sei que os principais motivos é que eu tenho uma memória, né? Uma memória muito carregada de fatos do passado, e essas memórias ficam me voltando o tempo todo. Só que eu vou contar para vocês que a moto é uma coisa tão solitária. A moto, quando tu tá com capacete, tu tá em outro mundo. Existe o mundo externo, fora do capacete, e tem aquele mundo que só tu tá vivendo ali dentro do capacete. E isso, por exemplo, nessas questões da memória e tal, memória que eu digo do que eu tenho guardado no meu passado, fica voltando o tempo todo dentro do capacete da moto. Então não adianta muito. Não é muito diferente de quando eu estou em casa ou quando eu estou o dia inteiro na rua pilotando a moto. Essas memórias, elas estão comigo o tempo todo. E ontem eu fiz o vídeo, né, contando que eu já fui dado como louco. Em função de um filme que eu vi ontem, que daí eu me dei o direito de ver um filme, e o filme é Na Companhia do Medo. E o filme, ele... Olha de novo aqui, olha a quantidade de água. Olha a quantidade de água que tem aí. Foi muita chuva, muita. Ontem foi assim, ó, o dia inteiro, desde a madrugada, não parou um minuto. E volumes muito fortes, muito altos. Então, assim, ó, dizer para vocês... O nome do filme era A Companhia do Medo, com a Halle Berry. E o filme tem uma questão psicológica que todo mundo... Pessoas são consideradas loucas, fora da casinha, fora da realidade. Ela como a personagem, ela é uma das pessoas que é confundida como considerada uma pessoa louca, que está perdendo a razão. E para mim o filme ficou pesado, porque eu com 30 anos de idade fui taxado de louco, mas louco assim, louco a ponto de internamento, sabe? Não foi só assim, tu tá louco, não. Era um tu tá louco muito forte, né? A ponto de ter isso de, né, constante de todo mundo, vai ser internado, tá louco, tal. E
e eu dentro da minha razão. Então, assim, foi mais ou menos parecido com o que o filme tratava ontem, porque quando tu não te considera louco e tu tá dentro das tuas faculdades mentais, mas existem 30, 40 pessoas em torno de ti falando que tu tá louco, tu começa a considerar até essa questão da loucura, porque estão te falando o tempo todo, entendeu? Então, o que fizeram comigo, como fizeram no filme com as personagens, foi muito pesado, muito pesado. E quando eu paro para pensar, eu digo, cara, as coisas que eu já vivi ao ponto de ser considerado louco e tal, e daí tu te questionar e depois tu voltar para o mundo real. Não que eu não estivesse no mundo real, eu estava escrevendo o tal do livro que eu falei, que eu achava que meu ex-genitor tinha um mal de Alzheimer e tal, que no fim eu descubro. Tem que ver o vídeo de ontem. Então eu escrevo sobre isso. Então Alzheimer, se fosse Alzheimer, já era uma loucura. E eu escrevendo um livro sobre isso, com meu ex-genitor recentemente falecido, eu sofria com aquilo, escrevendo sobre aquilo e sendo tratado como louco. Então vocês imaginem o que eu já vivi, o que eu já passei. E eu até tinha feito umas anotações de algumas coisas que eu poderia falar em vídeo, assim. Uma das coisas é que ninguém me assiste, né? Tudo isso que eu falo no vídeo de ontem não teve nenhuma visualização. Só que esse canal aqui, eu tô colocando as coisas que eu quero falar, que eu preciso falar, tendo ou não tendo visualização. Eu não tô preocupado com visualização. Só que, claro, se alguém assistisse, seria mais interessante, a gente poderia até conversar sobre isso, mas até o momento, né, pouquíssimas visualizações. E eu falando, pensando em filme, que eu falei para vocês que eu nunca mais assisti filmes e tudo. Um dia o meu filho tinha uns filmes baixados no computador. Isso já tem anos. E chegou um momento, eu não tinha nada para fazer e tal. Eu fui olhar os filmes que tinha, né? E daí eu acabei, não lembro que filme é, não lembro do nome. Eu sei que era um filme com Mickey Rourke e a Kim Basinger, né? Esses atores fizeram um grande sucesso e talvez assim, não sei se seria o maior sucesso dos dois, mas assim, os dois juntos num filme fizeram um grande sucesso, que foi o 9 semanas e meia de amor. Isso também é da época que eu assistia filmes, então isso aí é de 1980 e picos, sei lá, ou 90 já. Mas coisa que já tem mais de 30 anos. E o Mickey Rourke até era um cara assim, era um cara simpático. Ele não era um cara bonito, ele não era um cara estiloso, sei lá, o que chama a atenção talvez das mulheres, não. Ele era um cara simpático, né? E interpretava bem. Então, no 9 semanas e meia de amor, projetou ele, né? Projetou ele no cinema e tal, ficou famoso. E a Kim Basinger era uma gatinha. A Kim Basinger era uma bonequinha, sabe? Uma bonequinha. Porque talvez, se vocês jogarem agora numa pesquisa do Google, Kim Basinger, né? Mickey Rourke, se vocês verem as imagens atuais deles,
a Kim Basinger até ainda tem alguma coisa do passado dela. O Mickey Herc, se não me dissessem que era ele, eu não saberia que era ele. Ele é um cara que deve estar beirando 70 anos hoje, se já não está com 70. E ela deve estar na faixa dos 60, por aí. E só que assim, eu não sei por que me deu vontade de falar isso agora. Daí quando eu pesquisei sobre esse filme que estava lá no computador do meu filho, eu vi, Kim Basinger e Mickey Herc. Cara, eu assisto boa parte do filme sem achar o Mickey Herc. Eu não acho, cara. Sei lá, a minha memória era a memória de 30 anos atrás. Mas, claro, o cara passou 30 anos, o cara envelheceu. Mas o cara completamente transformado. E ele foi um cara que se atirou nas plásticas. Ele inventou de lutar boxe. Eu acho que arrebentaram toda a cara dele. Daí ele inventou de fazer um monte de plástica. E o cara ficou irreconhecível. Até desse filme, que talvez fosse um filme de 7, 8 anos atrás, ou talvez até 10 anos atrás, para as imagens do Mickey Herc hoje, já está completamente diferente. E o cara ficou irreconhecível. A Kim Basinger continua uma mulher já com mais idade, bonita e tal, mas não a bonequinha que era, né? Era uma bonequinha, assim, a coisa mais linda, né? Linda mesmo. Um tipo de estilo de mulher que eu sempre gostei. Apesar de ela ser loira e nunca foi muito a minha praia as loiras. Mas, né, uma loira lindíssima, uma bonequinha. Resumindo o vídeo, todos nós passamos por essas transformações, né? Um dia a gente foi uma coisa, um dia a gente viveu alguma coisa, um dia a gente pensou alguma coisa, pessoas pensaram alguma coisa sobre nós, ou seja, a vida é essa eterna mutação, enlouquecendo ou não. Ó, ficou bonito. Tchau!